210. Viver em outro mundo. Capítulo 1139. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli _ Adams sempre sentiu que o enorme meteorito era muito estranho. Era massivo, e ainda capaz de ser movido por um pequeno meteorito. Como isso aconteceu? Enquanto Adams estava intrigado, a parte de trás do enorme meteorito de repente iluminou como um foguete enquanto acelerava e atingia o navio líder. Quando viu isso, alarmes começaram a soar dentro da mente de Adams. Ele pensou em algo enquanto corria para uma mesa e olhavam para as luzes vermelhas exibidas. Ao mesmo tempo, gritou, emboscada inimiga. Todos se preparem para a batalha. Quando Adams gritou, o navio líder já tinha disparado no enorme meteorito. Porém, o meteorito era enorme demais. Embora os raios tenham atingido o meteorito, a única coisa que fez foi criar dois buracos na superfície. Não houve mudança na trajetória do mesmo. O meteorito continuou em frente e atingiu o navio líder. Além disso, o meteorito atingiu a proa do navio. Assim que a colisão ocorreu, Adams soube que o navio estava acabado. Quer sejam navios de combate ou navios comerciais, sua sala de comando estava localizada no mesmo local, à frente do navio. Isso não era só para olhar. Haviam vidros temperados instalados em cada sala de comando que permitia uma visão do exterior do navio. Isso era muito benéfico para manobras. Mas agora que foi atingido por um meteorito, esse design se tornou o ponto mais fatal do navio. Embora o vidro temperado fosse feito com resiliência em mente, ainda não podia bloquear um golpe direto de um meteorito. Geralmente, os comandantes do navio ergueriam uma placa de metal fora do vidro. Porém, isso só era feito durante batalhas. Em qualquer outra situação, a placa de metal ficaria oculta. Era óbvio que o comandante do navio não esperava um ataque. Por causa disso, falhou em colocar a barreira de metal de antemão. Assim que o meteorito atingiu o vidro temperado, o navio foi terminado. E assim como Adams pensou, quando o meteorito atingiu o vidro temperado, foi estilhaçado instantaneamente. E então o meteorito mudou de direção e voou para o lado oposto. E então do meteorito, uma grande quantidade de sombras humanas saíram e voaram na direção do navio. Mas Adams não estava com humor para perguntar quem eram aquelas pessoas. Ele apenas disse naquele instante, ergam as barreiras de metal. Mechas, magos, guerreiros, preparem-se para atacar. Preparem os sistemas de armas. Reduza a velocidade em 10 nós. Mova-se adiante mais devagar e tente empurrar o navio número 1 sublinhado para longe. Estaremos abrindo uma rota de fuga. As pessoas no navio imediatamente ficaram ocupadas. Todos viram as figuras saindo do meteorito. Estava claro que estavam sendo emboscados. Neste momento, um grande número de magos e guerreiros saíram dos dois lados da frota. Muitas dessas pessoas também usaram meteoritos para se aproximar dos navios. Porém, esses meteoritos não eram tão grandes quanto aquele usado pelo campo símbolo ósseo. No final, esses meteoritos foram destruídos pelas armas do navio. Haviam até pessoas que morreram pelos ataques. Enquanto isso, depois que Zawai e os outros quebraram o vidro temperado do navio número 1, rapidamente embarcaram. A sala de comando tinha sido completamente abandonada. Os instrumentos dentro estavam em chamas, tornando-os inúteis. Todos os membros na sala de comando estavam mortos, com seus corpos espalhados pela sala. Tia Shen olhou em volta e disse, Pequeno Ai, você lidera o caminho. Destrua as portas das cabines. Certifique-se de não deixar nenhum sobrevivente para trás. Precisamos eliminar todo mundo rápido. Zhao Ai assentiu antes de voar através da porta da sala. Em seguida, uma formação de 5 camadas apareceu e bateu na porta. Não muito depois disso a porta foi esmagada. Então Zhao Ai levou as pessoas através da porta da cabine destruída. Enquanto Zhao Ai voava no navio, também usou sua força espiritual para averiguar a área em volta. Ele estava prestando atenção total em qualquer possível inimigo. Então de repente, sentiu 2 pessoas em uma cabine na frente dele. Eram 2 guerreiros, eles já tinham tirado suas armas e estavam encarando com nervosismo a porta. Zhao Ai balançou a mão e parou as pessoas atrás dele. Essas pessoas testemunharam a força de Zhao Ai,
Então não puderam deixar de olhar o que estava na frente. Zhao Ai se virou para os outros, então apontou na porta e disse: há duas pessoas na cabine à frente, dois guerreiros. Assim que eu abrir a porta, ataquem imediatamente. Todos assentiram. Logo depois Zhao Ai flutuou na direção da porta da cabine. Ele balançou sua mão, fazendo uma formação de 10 camadas aparecer. Quando a porta da cabine foi destruída, os dois guerreiros dentro soltaram um grito estranho. Enquanto estavam bloqueando contra os estilhaços, um deles gritou: nos rendemos, nos rendemos. Porém, as pessoas do campus símbolo ósseo não foram educadas. Não importa se eles se renderam ou não, os dois guerreiros foram rapidamente eliminados. As pessoas do campus símbolo ósseo sabiam que não podiam deixar nenhum sobrevivente devido à natureza da sua missão. Senão, as pessoas da família Zhang saberiam quem estava por trás do ataque. Depois que os dois guerreiros foram eliminados, Zhao Ai não se importou mais com eles. Ele voou adiante e vasculhou cabine atrás de cabine. Os magos e guerreiros que não foram capazes de sair foram mortos por Zhao Ai dentro de seus quartos. Em seguida, Zhao Ai os levou a um espaço para serem transformados em mortos-vivos. Esse navio mercante não era pequeno, então havia várias cabines dentro. Sob a liderança de Zhao Ai, foram capazes de eliminar todo o navio espacial. Além de um pequeno problema na sala dos mechas, a operação inteira ocorreu quase sem nenhuma resistência. Logo, o navio espacial inteiro estava sob seu controle. Então Zhao Ai e os outros retornaram para a sala de comando. Após chegar na sala, Zhao Ai viu que as barreiras de metal do navio foram retiradas à força. Mesmo que estivesse deformado, os magos e guerreiros ainda podiam usá-la. Depois de ver o grupo de Zhao Ai, Tia Sheng olhou para ele. Zhao Ai assentiu e disse: está feito. Irmão mais velho Tia Sheng, sairemos para ajudar os outros. Tia Sheng balançou sua cabeça e disse: não há necessidade. Além deste navio, todos os outros estão preparados para atacar. O comandante desta frota é experiente. Ele usou seu próprio navio para empurrar o nosso e abrir uma passagem para escapar. Quando ouviu Tia Sheng, Zhao Ai assentiu. Mas então não aguentou e perguntou: então o que faremos agora? Ficaremos aqui? Tia Sheng balançou sua cabeça e disse: estamos partindo. Como o motor do navio parou de funcionar, vamos ficar atrás e empurrar usando magia. Precisamos sair desse lugar o mais rápido possível. Zhao Ai assentiu: tudo bem, então vamos ir agora. Depois de dizer isso, Zhao Ai levou um grupo de magos para fora. Quando Tia Shen viu que Margaret estava prestes a sair, ele disse rapidamente: senhorita Margaret, você precisa ficar aqui. Como a batalha acabou, não deve haver nenhum perigo de fora. Deixe Zhao Ai lidar com isso. Margaret pensou sobre isso e decidiu ficar. Ela sabia sobre a diferença entre ela e Zhao Ai. Ele era impiedoso quando a situação pedia. E se algum perigo emergisse, ele poderia lidar com menos de 10 minutos. Zhao Ai levou os magos do campus símbolo ósseo até a popa do navio. Todos eles estavam usando máscaras especiais para esconder a aparência. Quando todos saíram do navio, viram que o navio já estava empurrado para o lado da passagem. Também havia muitos fragmentos de mecha e cadáveres flutuando no espaço. Enquanto isso, a frota já tinha desaparecido. No momento, havia muitos magos e guerreiros em volta do navio. Naturalmente, essas pessoas eram dos outros campos. Zhao Ai olhou para essas pessoas e sussurrou: pessoal, vamos tirar esse navio daqui rápido. Precisamos evitar quaisquer ataques assim que possível. Os magos e guerreiros que cercavam o navio não tinham nenhuma identidade neles. Eles também estavam usando máscaras. Assim que ouviram Zhao Ai, essas pessoas hesitaram. Essa missão era uma tarefa conjunta entre múltiplos acampamentos. Normalmente, eles competiriam entre si para garantir que o campo ósseo recebesse o menor benefício. Contudo, um membro central da família estava liderando essa operação. Se eles fossem pegos causando problemas, então seus acampamentos seriam punidos. Vendo os magos hesitarem, Zhao Ai sorriu levemente e disse: pessoal, vamos mover o navio para que não precisemos enfrentar nenhum contra-ataque. Após ouvir Zhao Ai, aqueles presentes não puderam deixar de encarar. Nesta situação, a maioria das pessoas manteriam tudo para si. Pessoas como Zhao Ai que deixava partilhar o mérito, era muito raro. Não só os outros acampamentos, até mesmo aqueles do campus símbolo ósseo ficaram chocados.
Eles não esperavam que Zhao Ai pedisse ajuda aos outros. Ele queria compartilhar a recompensa com os outros. Assim que todos estavam prestes a se mover, a expressão de Zhao Ai mudou. Então sua figura piscou e apareceu dentro da sala de comando. Tia Cheng atualmente estava ocupado comandando todos para fazer reparos. Quando viu Zhao Ai aparecer, olhou fixamente. Então imediatamente perguntou: o que aconteceu? Os outros acampamentos estão causando problemas. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: irmão mais velho Tia Cheng, precisamos sair imediatamente. Os dois lados da passagem foram bloqueados por navios de guerra. Parece que a família Zhang já está ciente desta missão. Eles deixaram a frota vir aqui para que pudéssemos atacar. Dessa maneira, poderiam achar um motivo para declarar guerra abertamente contra a família. Eles já começaram a enviar pessoas. Não temos tempo bastante. Quando ouviu isso, a expressão de Tia Cheng mudou e ele disse: você tem certeza? Zhao Ai assentiu e disse: tenho certeza. E estaremos cercados em cerca de 20 minutos. Viver em outro mundo. Capítulo 1140. Quando Tia Cheng ouviu Zhao Ai, ele imediatamente gritou: todos, se reúnam. Precisamos escapar, deixem tudo para trás. Zhao Ai se intrometeu após ouvir Tia Cheng: irmão mais velho Tia Cheng, existem muitas coisas boas neste navio, incluindo metais e alguns produtos especiais. Que tal eu abrir as portas e armazenarmos aqueles itens em nossos itens espaciais? Depois disso, podemos deixar e tentar avançar. Tia Cheng encarou, então balançou sua cabeça e disse: não podemos fazer isso. Não temos tempo bastante. Mas desta vez, Zhao Ai balançou a cabeça e disse: irmã Tia Cheng, não esqueça que estamos aqui como piratas. Então precisamos roubar algumas coisas antes de entrar no campo de meteorito. Mesmo que não possamos retornar ao navio da família em pouco tempo, ainda podemos ficar seguros. Afinal, eles não podem nos perseguir a fundo no campo de meteorito. Tia Cheng pensou sobre isso por um momento antes de dizer: é muito arriscado. Mas não podemos sair de mãos vazias. Tudo bem, vou organizar um grupo. Zhao Ai assentiu antes de se virar e sair da sala. Margarete seguiu rápido atrás dele. Zhao Ai não disse nada após ver Margarete seguindo atrás. O grupo voou rapidamente através do navio, saqueando cada sala que conseguiram encontrar. E após abrir essas cabines, Zhao Ai descobriu que o navio continha mais coisas que imaginava. Havia algumas barras de metais e também especiarias do planeta Adam. Mais importante, tinha um estoque dos mais novos mechas e carros. No entanto, essa não era a prioridade de Zhao Ai agora. Depois de abrir as portas, Zhao Ai puxou Margarete e entrou em outra sala. Então Zhao Ai não perdeu tempo e armazenou tudo dentro daquela sala no espaço. Margarete pensou que Zhao Ai pegaria itens preciosos. Porém, após ver as ações de Zhao Ai, descobriu que estava errada. Zhao Ai não levou itens preciosos. Ao invés disso, pegou toda a comida e água de dentro do navio. Ele também pegou o vinho e outras necessidades diárias. Depois de pegar aquelas coisas, apenas então Zhao Ai e Margarete saíram. Zhao Ai não levou metais e mechas. Ele não queria deixar os outros saberem que tinha muita capacidade de armazenamento dentro do seu espaço. Naturalmente, pegou esses itens em preparação para mais tarde. Desde que foram cercados, Zhao Ai sabia que não seriam capazes de escapar do campo de meteorito em pouco tempo. Ele não sabia quanto tempo levaria até que pudessem retornar à família. Neste caso, eles precisavam estocar comida e bebida. Embora o espaço pudesse fornecer comida, Zhao Ai não queria levantar muitas suspeitas. Agora que exibiu que tirou comida do navio, ninguém suspeitaria dele. Quando Zhao Ai e Margarete retornaram, Tia Cheng e os outros já haviam saqueado as cabines em volta. Vendo que todos estavam aqui, Zhao Ai se virou para Tia Cheng e disse: irmão mais velho Tia Cheng, vamos ir. Não temos muito tempo restante. Tia Cheng assentiu. Então balançou a mão, comandando todos para fora do navio. Então ele cumprimentou os outros acampamentos antes de se retirar para a zona do meteorito. Enquanto Zhao Ai e os outros estavam saqueando o navio, Tia Cheng já tinha informado os outros acampamentos sobre a situação. Os comandantes dos outros acampamentos também estavam cientes que se não escapassem rápido para a zona de meteorito, eles não seriam capazes de fugir. Portanto, todos seguiram Tia Cheng.
Não muito depois de entrarem na zona de meteorito, cerca de 20.000 pessoas compostas de magos, guerreiros e mechas chegaram no navio vazio. Havia duas equipes enviadas pela família Zhang. Os líderes desta equipe eram um mago e um guerreiro. Enquanto olhavam para o navio, o mago abriu a boca e disse: "Parece que nos descobriram antes da hora." O guerreiro assentiu e disse: "Aqueles caras realmente são sorrateiros. Como esse é o caso, faça os mechas recuarem primeiro. Então vamos dar uma olhada nos meteoritos próximos. Eles certamente não foram longe." O mago concordou: "Certo, com nossas frotas lá fora, eles certamente estariam cortejando a morte se decidirem deixar a passagem. Vamos ir na direção de onde o navio flutuou, então vamos nos dividir lentamente." O guerreiro assentiu. Então caminhou na direção dos mechas e os fez recuar. Pode-se dizer que os mechas tinham um poder de combate muito maior que magos e guerreiros. Porém, sua capacidade para permanecer em combate não era muito boa. Mesmo que pudessem lutar por 2 dias diretos, quando a energia reserva acabasse, não seriam melhores que lixo. E se houvesse qualquer luta de alta intensidade, seu tempo de operação seria ainda mais reduzido. Essa tarefa não podia ser completada em 1 ou 2 dias. Por causa disso, era melhor os mechas recuarem e salvar energia. Devido à natureza da área, a maioria dos dispositivos de comunicação eram inúteis. Por causa disso, a comunicação se tornou um grande problema. Senão, Zhao Ai e os outros já teriam informado o navio da família Ashley para fugir sozinhos. Assim que Zhao Ai e os outros entraram no campo de meteorito, eles imediatamente adentraram mais. No entanto, não foram muito a fundo da zona. Até mesmo especialistas poderosos do reino do cultivo não ousariam entrar naquela área. Depois que o grupo entrou no campo, imediatamente foram em direção ao navio da família. O navio ainda não havia deixado o campo de meteorito, mas ao invés disso, foi colocado em um local oculto. Zhao Ai e os outros queriam saber como o navio estava atualmente. Tia Sheng e Zhao Ai assumiram a liderança. Depois de voarem por um tempo, Tia Sheng se virou para Zhao Ai e disse: "Tenho quase certeza que há um espião infiltrado na família. Caso contrário, não teriam descoberto essa missão." Zhao Ai assentiu e disse: "Não apenas um espião comum, mas alguém que conseguiu penetrar a fundo. Parece que a família Zhang realmente não tem consideração pelo respeito da família. Esse é um momento perigoso para a família Ashley." Tia Sheng franziu a sobrancelha. Essa missão era considerada super secreta dentro da família. Até mesmo as pessoas do campus símbolo ósseo não sabiam sobre o conteúdo até a operação começar. Apenas os membros de alto nível da família sabiam sobre a hora e escala da missão. E mesmo nesse caso, a família Zhang ainda foi capaz de montar uma armadilha. Também, a família Ashley não pretendia travar uma guerra com a família Zhang com essa retaliação. Eles só queriam ensinar uma lição para o outro lado. Mas julgando pela situação atual, parece que a família Zhang estava preparada para uma guerra. Um lado estava planejando deliberadamente enquanto o outro não tinha feito preparações nenhuma. Neste caso, se a guerra ocorresse entre as duas famílias, então a família Ashley certamente sofreria uma perda. Tia Sheng suspirou e disse: "Tudo bem, mesmo se algo estiver ocorrendo na família, não podemos fazer nada sobre isso agora. O que precisamos fazer é proteger nossas vidas. Vamos esperar que nada tenha acontecido ao navio, ou então não seria bom para nossas vidas." Zhao Ai assentiu, então ele se virou para os outros e disse: "Irmão mais velho Tia Sheng, seria melhor você organizar um grupo para limpar nosso rastro. Caso contrário, os inimigos nos acharão rápido e começarão a nos perseguir. Vou ir na frente primeiro e explorar a área." Tia Sheng assentiu e disse: "Vou escolher 2 pessoas para irem com você. É melhor para sua segurança." Zhao Ai não protestou. Então, Tia Sheng escolheu 2 pessoas para irem com Zhao Ai antes de ficar para trás. O status de Tia Sheng era bem substancial entre os acampamentos do salão externo. E com sua posição como comandante do campus símbolo ósseo, os outros acampamentos começaram a ouvir suas palavras inconscientemente. Tia Sheng olhou para todos e disse: "Desta vez, fomos enlaçados na armadilha do inimigo. Também, a passagem externa foi bloqueada. Alguns de vocês já podem saber disso, mas podemos ter que ficar longe da família por um longo tempo. Temos pessoas nos perseguindo, então peço que cada comandante do campo trabalhe junto para limpar nossos rastros. Não podemos ser descobertos.
Essa não é hora de agirmos por conta própria. Se formos separados, então seremos capturados. Ninguém negou. Eles sabiam que aquilo que Tia Cheng disse estava correto. Se eles não trabalhassem juntos, então eles não teriam chance de revidar contra a família Zhang. Vendo todos concordarem, Tia Cheng assentiu e disse: então peço a cada comandante uma reunião. Precisamos discutir as próximas ações. Depois que ele disse isso, os comandantes se adiantaram para a reunião. Tia Cheng olhou para os comandantes e disse: o membro central da família atualmente está no navio. Receio que tenhamos que assumir a responsabilidade por todos temporariamente. Trouxemos nossas elites para essa missão, então se perecermos aqui, o salão externo estará acabado. O que precisamos fazer agora é sobreviver. Se o navio estiver bem, então podemos dizer o que aconteceu. Mas se houver algo de errado com o navio, então temo que tenhamos para ficar dentro desse campo de meteorito por um tempo. Os comandantes do acampamento assentiram. Somente depois que a batalha terminou que o membro central da família retornou ao navio junto com alguns magos e guerreiros. Portanto, não estavam aqui agora. Por causa disso, as pessoas encarregadas só podiam ser os comandantes dos 8 acampamentos. Vendo todos assentirem, Tia Cheng disse: sugiro que enviemos pessoas para observar a área próxima e limpar qualquer rastro que possamos ter deixado para trás. Depois que a pessoa que enviei à frente voltar, discutiremos mais uma vez o que fazer. Todos assentiram. Então um mago perguntou: Tia Cheng, quem você enviou adiante? Ele é bom? Tia Cheng olhou para o mago e o identificou como o comandante do campus símbolo fantasma. Ele também era a pessoa responsável pelas missões do acampamento, Charles. Tia Cheng olhou para Charles e disse: é claro. Zhao Ai foi pessoalmente. Se ele não puder fazer isso, então temo que mais ninguém possa. Quando ouviu a resposta de Tia Cheng, Charles não pôde deixar de encarar. Então assentiu e disse: certo, se for o Zhao Ai, então ele certamente pode fazer isso. Tia Cheng concordou. Então disse: tudo bem, então pessoal, vamos começar. Preste atenção na direção que viemos. Pode haver tropas nos perseguindo. E certifique-se de que nenhum acampamento seja deixado sozinho. Assim que ouviram Tia Cheng, os comandantes encararam. Charles olhou para Tia Cheng e disse: nenhum acampamento será deixado sozinho. O que você quer dizer? Tia Cheng assentiu e disse: é possível que alguém da família Zhang esteja conosco. Portanto, seria melhor se nenhum acampamento ficar sozinho. Caso contrário, o espião pode aproveitar essa oportunidade para relatar à família Zhang. O comandante do campus símbolo Ereto, Leo, olhou para Tia Cheng e disse: impossível. Você está sendo injusto. Meus homens nunca trairiam a família. Tia Cheng virou sua cabeça para Leo e disse: não fale sobre injustiça. Essa missão era secreta. No entanto, ainda foi descoberto pela família Zhang. Eles até estabeleceram uma armadilha. Isso apenas significa que existem traidores entre nós. E como você pode garantir que seu povo é completamente leal? Leo não teve como responder. Charles assentiu e disse: Tia Cheng está correto. Vamos organizar equipes de 50 pessoas e dispersar. Ninguém tem permissão para ficar sozinho. Todos assentiram. Enquanto os acampamentos estavam se preparando, Zhao Ai continuou voando adiante. A força espiritual dele foi suprimida no espaço externo. Por causa disso, apenas descobriu a frota da família Zhang quando eles cercaram a passagem. Seja como for, a força espiritual de Zhao Ai ainda era mais forte no salão externo da família Ashley. Foi por esse motivo que ele se voluntariou para investigar. Seguindo atrás de Zhao Ai estavam membros seniores do campus símbolo Ossil. No começo, não estavam convencidos da força de Zhao Ai. Mas depois de ver a força, ficaram surpresos. O poder que empurrou o meteorito na direção do navio pertencia a Zhao Ai. Além disso, a detecção anterior de Zhao Ai dos navios inimigos o salvou. Neste momento, Zhao Ai parou de repente. Então balançou sua mão, parando os dois seguindo ele. Um deles foi até o lado Zhao Ai e perguntou: Pequeno Ai, qual é o problema? Zhao Ai se virou para o homem. Ele identificou que essa pessoa era um dos assessores de Tia Cheng. Ele também tinha alguma reputação na família. Ele era um guerreiro de 5º nível que tinha 2 lâminas como armas. Seu nome era Richard. Zhao Ai respondeu: Irmão Richard, é inútil. Vamos voltar.
O navio foi ocupado pela família Zhang. Seremos emboscados se voltarmos. Richard encarou. Ele olhou para Zhao Ai e disse, como você descobriu? Zhao Ai sorriu levemente e disse, minha força espiritual não é brincadeira. Embora o navio esteja bem distante, ainda posso ver a situação atual. Vamos voltar para relatar o irmão mais velho Tia Shen. Vamos fazer outro plano. Richard não duvidou de Zhao Ai. Ele apenas sussurrou e disse, o membro central da família está bem? Se algo acontecer com ele, então estaremos em problema. Zhao Ai balançou a cabeça e disse, vamos voltar. Depois de se virar, Zhao Ai voou de volta pelo caminho que vieram. Viver em outro mundo. Capítulo 1141. Zhao Ai levou os outros todos de volta ao exército principal. Eles não podiam voar muito rápido, já que os gritos estavam presentes em toda parte no campo de meteorito. Era muito provável que não pudessem evitar os pedaços de meteoritos se fossem rápidos demais. Neste campo, um pedaço de meteorito era mais letal que uma bala. Logo, o grupo de Zhao Ai notou um grupo de 50 batedores em todas as direções. Zhao Ai sabia que essas pessoas eram da família Ashley, então não ficou assustado na visão deles. Ele imediatamente levou seu grupo na direção deles. O grupo também notou a equipe de Zhao Ai. Mas como a outra parte estava usando máscara parecida, eles sabiam que eram da mesma equipe. Zhao Ai assentiu para eles e disse, este é Zhao Ai do campus símbolo ósseo. Posso perguntar onde o comandante Tia Cheng está? Estava claro que a parte oposta não era do campus símbolo ósseo. Após ouvir que era Zhao Ai, eles o avaliaram com curiosidade. Zhao Ai atualmente era famoso no salão externo. O homem na frente de Zhao Ai apontou atrás dele e disse, os comandantes atualmente estão dentro da base. Eles estão aguardando você. Zhao Ai assentiu e expressou seu agradecimento. Então levou sua equipe na direção que o homem apontou. Logo, Zhao Ai sentiu a presença de Tia Cheng e dos outros. Zhao Ai voou rapidamente até lá e então fez uma reverência e disse, irmão mais velho Tia Cheng, estou de volta. Também cumprimento os comandantes. Naturalmente, os outros comandantes sabiam sobre Zhao Ai. Eles olharam para ele com curiosidade. Mas como Zhao Ai estava usando uma máscara, eles não podiam ver muito. Tia Cheng assentiu e disse, como foi? Você achou o navio? Zhao Ai assentiu e disse, achei. Porém, a situação não é muito boa. O navio já está sob o controle da família Zhang. Além disso, eles estabeleceram uma armadilha para nos prender lá. O rosto de Tia Cheng e dos outros ficaram feios. Esse era o pior resultado. Essa foi a última coisa que eles queriam ouvir. No entanto, aqueles presentes aqui eram mentalmente fortes. Então imediatamente elevaram seus espíritos. Tia Cheng disse, parece que não podemos contar com ninguém. Certo, o membro central da família está dentro do navio? Zhao Ai respondeu, aquela pessoa está bem. Porém, já estava no controle da família Zhang. É possível que apenas estejam aguardando para nos capturar. Então nos usarão como evidência para travar guerra contra a família. Tia Cheng assentiu, se eles não puderem nos pegar, então não haverá evidência suficiente. Portanto, não podemos ser pegos. Pessoal, o que faremos agora? Os comandantes se entreolharam. Eles não sabiam o que fazer. Tia Cheng se virou para Zhao Ai e disse, pequeno Ai, você tem alguma ideia? Zhao Ai pensou por um momento e então disse, acho que devemos ficar aqui por enquanto. A família Zhang enviou um grande exército para nos pegar. Mesmo se conseguirmos escapar do campo de meteorito, ainda seremos ultrapassados se não tivermos um navio. Se ficarmos aqui, então a família Zhang não seria capaz de enviar seu navio. Mesmo que tiverem magos e guerreiros, ou até mechas, ainda não precisamos ficar com medo já que essa zona é simplesmente grande demais. Seria impossível para eles fazerem uma busca compreensiva deste local. Além disso, os meteoritos podem virar nossos escudos naturais. Embora a família Zhang tenha grande poder, eles ainda não seriam capazes de nos cercar. E eles não podem ficar aqui por muito tempo também. Portanto, contanto que fiquemos aqui, poderemos ir para casa quando a família Zhang recuar. Tia Cheng se virou para os outros e disse, o que vocês acham? Charles assentiu e disse, concordo com Zhao Ai. Se deixarmos o campo de meteorito agora, então apenas estaremos entrando na boca do tigre. É melhor aguentarmos aqui. Neste momento, Leo abriu a boca e disse,
Pode ser fácil dizer, mas você não notou um problema? Não trouxemos muita comida conosco. E depois de esperar por 10 dias, já consumimos muito do nosso estoque. Se não escaparmos desta vez, a família Zhang só precisaria matar a gente de fome aqui. Após ouvir isso, Charles e Tia Cheng imediatamente lembraram deste problema. Embora seus níveis de cultivo não fossem baixos, eles ainda precisavam comer para manter seu nível de energia. A maioria do estoque de comida estava dentro do navio. E o suprimento que trouxeram com eles durante a emboscada não era muito. Se não resolvessem o problema de comida, eles definitivamente morrerão de fome. Se não quisessem morrer de fome, então sua única escolha era sair do campo de meteorito. Mas se saíssem, seriam capturados pela família Zhang. De repente, Tia Cheng e os outros foram pegos em um dilema. Margaret, que estava do lado de Tia Cheng, não falou o tempo todo. Mas quando ouviu Leo, seus olhos se viraram para Zhao Ai. Ela não pôde deixar de admirá-lo. Enquanto os outros estavam procurando por coisas valiosas dentro do navio, Zhao Ai estava saqueando toda a comida. E agora, a comida se tornou a coisa mais valiosa. Quando viu Margaret olhando para ele, Zhao Ai imediatamente entendeu o que ela estava pensando. Ele sorriu levemente e assentiu. Então Margaret se virou para Tia Cheng e os outros e disse: Irmão mais velho Tia Cheng, não precisa se preocupar com a comida. Tia Cheng e os outros encararam. Então se viraram para Margaret. Eles não sabiam sobre o que ela estava falando. Margaret sorriu e disse: Antes de sair do navio, o irmão Ai pegou toda a comida do navio. Deve ser o bastante para durarmos por algum tempo. Tia Cheng e os outros encararam por um momento antes de seus rostos ficarem felizes. Tia Cheng olhou para Zhao Ai e perguntou: Pequeno Ai, é verdade? Zhao Ai sorriu e disse: Peguei toda a comida dentro do navio. Deve ser o bastante para ficarmos aqui por muito tempo. Além disso, trouxe muita comida antes de deixarmos a família. Fique tranquilo, mesmo se ficarmos aqui por vários meses, ainda terá o bastante para comer. Tia Cheng riu e disse: Bom, então nosso maior problema está resolvido. Certo, pequeno Ai, por que você trouxe tanta comida antes de deixarmos a família? Zhao Ai forçou um sorriso e disse: É por causa da minha experiência nos reinos inferiores. Fui perseguido e só podia me esconder. E como não tive comido bastante para comer, não fui capaz de lutar apropriadamente. Portanto, não importa onde vou, sempre trarei muita comida. Apenas no caso de precisar. Quando ouviram isso, Tia Cheng e os outros riram. Eles estavam aliviados. Contanto que tivessem comida, então não havia problema em ficar no cinturão de meteorito. Neste momento, uma explosão de repente aconteceu na distância. A expressão de todos mudou. Isso significava que os batedores tinham descoberto o inimigo e atualmente estavam em combate. Tia Cheng olhou para os comandantes e disse: Chame todos os outros batedores imediatamente. Pequeno Ai, terei que incomodar você para dar uma olhada na situação. Zhao Ai obedeceu e partiu. Richard e os outros ainda estavam seguindo atrás dele. Quando Zhao Ai saiu, Charles se virou para Tia Cheng e disse: Você fez Zhao Ai ir? Ele é um tesouro do campus símbolo ósseo. Você não está com medo dele sofrer um acidente? Tia Cheng forçou um sorriso e disse: Quero enviar outras pessoas, mas ninguém tem uma força espiritual mais forte que o pequeno Ai. Ele pode chegar lá sem ser descoberto. Na nossa situação atual, ele é o único que posso confiar. Charles sorriu amargamente. Eles começaram a entender a força de Zhao Ai. Embora algumas pessoas na família pensassem que Zhao Ai ainda estava longe de ser considerado um especialista no salão externo, aquelas pessoas presentes aqui sabiam que sua força não era simples. Os comandantes começaram a pensar sobre isso. Zhao Ai levou Richard e os outros na direção da explosão. Logo, descobriu a cena. O que surpreendeu Zhao Ai foi o fato de que não havia nenhum inimigo. Ao invés disso, a explosão foi causada pela luta entre dois grupos dos batedores da família Ashley. Eles estavam divididos em dois, se matando. Zhao Ai franziu as sobrancelhas. Então acelerou na direção da luta. Quando chegou na cena, ele imediatamente gritou: Parem! Quando os dois lados viram algo vindo, um deles sorriu enquanto os outros mudaram de expressão. Um grupo tinha 15 enquanto o outro tinha 35. Alguém do lado de menor número disse rapidamente: Irmãos, rápido, essas pessoas são espiões da família Zhang.
Eles querem nos matar antes de ir para a família Zhang. Besteira. Uma pessoa do outro lado gritou. Então disse, irmão, não ouça a besteira dele. Eles que são os espiões da família Zhang. Se o irmão não quiser ajudar a família Zhang, então por favor ajude-nos a lidar com eles. Após ouvir isso, Zhao Ai não pôde deixar de franzir as sobrancelhas. É possível que um deles estivesse dizendo a verdade, mas essa não era a hora para lutar. Zhao Ai olhou para eles e disse, não importa quem é da família Zhang. Vocês precisam parar. Senão, não me culpe por ser indelicado. Porém, os dois lados não pararam. Eles continuaram se atacando. Vendo isso, Zhao Ai bufou friamente e disse, então me perdoe por não lhes dar o devido respeito. Ele balançou a mão, fazendo uma formação de 100 camadas aparecer. Então ele declarou, escuridão, capturar. Junto com a voz de Zhao Ai, a formação de 100 camadas mudou em várias cordas. Então as cordas pegaram os dois grupos. Não importa quanto lutassem, ninguém foi capaz de sair. Zhao Ai olhou para eles e disse, agora, sigam-me. Vou levá-los para ver os comandantes. Se ainda lutarem, então significa que são da família Zhang. As palavras de Zhao Ai foram muito efetivas. Em pouco tempo, os capturados pararam de debater. Zhao Ai olhou para eles e sorriu friamente. Algumas dessas pessoas eram verdadeiramente astutas. Eles queriam perturbar a água, mas desta vez, eles estavam equivocados. Zhao Ai virou sua cabeça para Richard e disse, vamos voltar para ver o irmão mais velho Tia Shen. Richard assentiu. Então olhou para as pessoas capturadas por Zhao Ai com um olhar frio. Viver em outro mundo. Capítulo 1142. Richard sabia muito bem sobre sua situação atual. E agora, esses dois grupos estavam causando tamanha bagunça. Isso podia permitir à família Zhang encontrá-los. E quando fossem localizados, eles estariam acabados. Portanto, Richard desejou poder matar eles. Porém, sabia que não era hora de fazer isso. Capturar essas pessoas e ver se tinham cúmplices era a coisa mais importante agora. Zhao Ai e seu grupo voltaram rápido para onde Tia Cheng e os outros estavam. Neste ponto, todos os batedores haviam retornado. Todos estavam olhando com nervosismo para os comandantes. Zhao Ai rapidamente foi para o lado de Tia Cheng e disse, irmã Tia Cheng, o problema está com esses companheiros. Eles se dividiram em dois grupos e declararam que a outra parte é o espião da família Zhang. Como não queria trair a família Zhang, decidi capturar todos eles. Assim que Tia Cheng e os outros ouviram isso, eles encararam. Vários dos comandantes olharam para essas pessoas com olhares frios. Eles pareciam estar preparados para comer essas pessoas. Vendo a situação atual, Zhao Ai se virou para Tia Cheng e disse, irmã Tia Cheng, eles fizeram bastante barulho quando lutaram. Acho que a família Zhang pode ter ouvido. Deveríamos escapar nesse meio tempo. Vamos lidar com eles assim que chegarmos em um local seguro. Tia Cheng assentiu, então se virou para os outros comandantes e disse, assim como o pequeno A disse, eles fizeram bastante barulho. Precisamos deixar essa área. Apenas quando estivermos seguros que podemos lidar com esse pessoal. O campo símbolo Osser deve assumir a liderança e o último grupo deve assumir a responsabilidade de limpar nosso rastro. Desta vez, eles não se moveram na sua direção original. Como ficariam dentro do campo de meteorito por algum tempo, decidiram assumir mais riscos e aprofundar mais no campo de meteorito. Quanto mais segura a localização, mais seguro eles estariam. Nem mesmo uma hora depois que Tia Cheng e os outros saíram, as tropas perseguidoras da família Zhang chegaram no local. Vendo a cena da batalha, o mago disse, parece que eles queriam retornar ao navio. Mas por que uma luta aconteceu aqui? O guerreiro sorriu levemente e disse, não esqueça, temos bastante espiões dentro da família Ashley. Essa cena deve ter sido causada pelos nossos espiões. O mago assentiu, isso é possível. Mas neste caso, os espiões que causaram problema perderam seu valor. O guerreiro balançou sua cabeça e disse, contanto que consigamos capturar a família Ashley, então aquelas pessoas mostraram seu valor. A família não apenas usaria essa questão para entrar em guerra contra a família Ashley, também é uma boa oportunidade para se livrar do seu pequeno gênio. O mago encarou, então disse, você quer dizer o Zhao Ai? Ele está aqui? O guerreiro assentiu e disse, certo, Zhao Ai está na missão. Eu tive a chance de ler o relatório recente da família.
Apenas 4 meses após ascender, Zhao Ai já foi capaz de se tornar um campeão sem precedentes nas qualificatórias internas da família Ashley. Se ele se juntar nas qualificatórias do reino e ganhar boas realizações, então seria muito perigoso para nós. Portanto, ele precisa ser destruído. O mago assentiu, esse seria o melhor resultado. Então vamos lá. O guerreiro assentiu. Então levou seu exército de 5.000 magos e guerreiros em direção ao navio da família Ashley. Neste momento, Zhao Ai e os outros já estavam no fundo do campo de meteorito. Mas antes de ir nessa direção, deram alguns círculos e então voltaram para a área onde lutaram com a frota da família Zhang. Então começaram a ir mais adentro na zona. O grupo se instalou em um enorme meteorito para ter um descanso temporário. Os magos abriram uma caverna dentro do meteorito usando magia. Depois que todos entraram, começaram a relaxar. Neste momento, Tia Cheng e os outros se reuniram mais uma vez para lidar com os batedores que causaram problemas. Tia Cheng e os outros estavam olhando com frieza para os encrenqueiros. Eles perderam algumas pessoas ao longo do caminho porque foram forçados a evacuar. Essas pessoas foram presas pela magia de Zhao Ai, então ainda não eram capazes de se mover. Tia Cheng olhou para eles e disse: então, quem quer falar primeiro? Um mago de um lado imediatamente disse: Comandante Tia Cheng, deixe-me falar primeiro. Estávamos fazendo nossa tarefa de patrulha. Mas então fomos atacados por eles de repente. Se não fosse por isso, então eles não teriam lutado de volta. Besteira. Um mago do outro lado gritou: está claro que vocês foram quem nos atacaram primeiro. Vocês realmente ousam nos culpar. Tia Cheng olhou para os dois lados, então ele disse: removam suas máscaras. Quero ver se eles são realmente membros do nosso exército. Zhao Ai assentiu. Então balançou sua mão, removendo as máscaras dos batedores. Quando as máscaras foram removidas, os comandantes do campus símbolo fantasma e símbolo ireto não puderam deixar de bufar friamente. Isso porque essas 50 pessoas eram compostas dos dois acampamentos. Além disso, cada lado tinha membros dos dois acampamentos. As expressões dos dois comandantes não eram atraentes de se ver. Isso significava que não importa qual lado tem espião, seus acampamentos ainda estariam relacionados a eles. Tia Cheng olhou para Charles e Leo e disse: como vocês querem lidar com isso? Leo bufou friamente e disse: na minha opinião, todos devem ser mortos. Quando disse isso, ambos os lados começaram a gritar e culpar o outro. Charles olhou para eles e disse: falo para matá-los também. Porém, eles precisam passar pelo meu método primeiro. Quero ver se eles têm algo a derramar. Tia Cheng olhou para os dois. Então franziu as sobrancelhas e disse: Charles, você está confiante? Charles bufou e disse: você já deve saber dos meus métodos. Sob minha técnica, eles não serão capazes de mentir. Tia Cheng e os outros não disseram nada. Charles estava dizendo a verdade. Sua selvageria era bem famosa no salão externo da família Ashley. Esse cara poderia usar todos os tipos de tortura para afetar a mente do inimigo. Portanto, era o melhor em interrogação. Aqueles que foram sentenciados por ele estavam todos mortos. Neste momento, Zhao Ai abriu a boca e disse: também ouvi sobre os métodos do comandante Charles. Porém, essas pessoas são enviadas pela família Zhang. E como eles decidiram ficar violentos, parece que já foram alterados psicologicamente. Temo que mesmo se você torturar, eles ainda falariam besteira. Tenho uma maneira de resolver isso. Não sei se você aceitaria. Com a força que Zhao exibiu ao longo do caminho, os vários comandantes já o tratavam como igual. Então quando ouviram ele, assentiram. Então Tia Cheng disse: diga-nos seu método. Zhao Ai olhou para os comandantes, então sorriu levemente e disse: como você já sabe, mesmo que eu possa usar todos os elementos, eu era principalmente um mago negro nos reinos inferiores. Posso transformar pessoas em mortos-vivos e fazê-los confessar tudo o que sabem. Além disso, os mortos-vivos não podem mentir. Mesmo se eu comandar que eles matem sua esposa e filhos, eles não hesitariam em fazer isso. Então fazê-los confessar seus aliados não seria difícil. Contanto que escolhemos uma pessoa dos dois lados e então os transformarem em mortos-vivos, tudo se tornará claro. Quando ouviram Zhao Ai, Tia Cheng e os outros ficaram surpresos. Sua impressão de Zhao Ai era de uma pessoa calma e moderada. Eles não esperavam que Zhao Ai tivesse um método muito pior que o de Charles.
Em suas mentes, transformar uma pessoa viva em um morto-vivo era realmente maligno. Para não dizer os comandantes, aqueles presentes na caverna sentiram um calafrio quando ouviram as palavras de Zhao Ai. Foi neste ponto que descobriram que Zhao Ai não era alguém que deveriam irritar. Quanto aos encrenqueiros, suas expressões ficaram piores. Quando ouviram que Zhao Ai ia escolher uma pessoa de cada lado, eles começaram a implorar que não fossem os escolhidos. Similarmente, Margaret estava chocada com Zhao Ai. Porém, depois de pensar sobre as realizações de Zhao Ai nos reinos inferiores, ela não pôde deixar de acenar. No campo máquina, matar pessoas não era um grande assunto. Todos aqueles que queriam ser fortes precisariam caminhar através de uma pilha de cadáveres. Tia Sheng respirou fundo para acalmar seu humor. Então ele se virou para os outros e disse: "O que vocês acham?" Os outros assentiram. Então Tia Sheng olhou para Zhao Ai e disse: "Pequeno Ai, pode prosseguir." Zhao Ai assentiu antes de virar para os dois grupos. Quando Zhao Ai passou a olhar nessas pessoas, eles se sentiram como um porco no abatedouro. Neste momento, alguém da equipe com 15 pessoas disse de repente: "Não me mate. Por favor, eu falo. Contanto que me mantenha vivo, vou dizer tudo o que sei." Após ouvir essas palavras, Zhao Ai não aguentou a risada e disse: "É inútil barganhar comigo. Não é mais possível que você preserve sua vida. Não vou acreditar em uma palavra que você disser." Então ele balançou a mão, envolvendo aquela pessoa em uma névoa negra. O homem gritou por algum tempo antes de sua aura desaparecer. Assim que a névoa negra desapareceu, um esqueleto branco pálido começou a se levantar do chão. Naturalmente, esse era um morto-vivo. Todos aqueles presentes sentiram suas costas ficarem frias. O grito ainda estava ecoando dentro de suas cabeças. Zhao Ai olhou para o esqueleto e disse: "Aponte para seus aliados." O esqueleto começou a apontar em direção ao lado com poucos números. Mas em seguida, apontou no outro lado com maior número. Vendo esse resultado, Tia Sheng e os outros ofegaram. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.